Boa noite, sejam todos bem-vindos, mas carinhosamente quero também destacar a presença de todos os visitantes que aqui estão, alguns inclusive familiares da Orquestra Sonora, que estará conosco neste culto, acompanhando os hinos, e que vocês se sintam em casa, que a palavra de Deus abençoe a todos nós com as suas bênçãos de perdão, de fortalecimento na fé, de orientação na nossa vida. E que possamos sair daqui ao final do culto, na certeza de que esse Deus continua caminhando conosco e nos abençoando. Este final de semana, temos o Dia dos Pais, também falaremos sobre isso nesse culto. Que o nosso bondoso Pai Celestial nos dirija com seu Santo Espírito. Amém. Nós vamos cantar bastante no culto de hoje. O primeiro hino que nós vamos cantar, os hinos serão projetados. Então, o primeiro que nós vamos cantar, Entoa, ó Grei remida.
Vamos fazer a invocação em nome do Deus que fomos batizados, o Deus que se revela nas Escrituras Sagradas, o nosso Deus a quem nós prestamos esse culto, esse Deus que nos serve nesse momento de culto por meio da sua palavra. Oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante deste nosso Deus, queremos nos achegar humildemente e até envergonhados para lhe confessar os nossos pecados, os nossos erros, e arrependidos queremos lhe pedir perdão. Quero convidá-los para orar junto comigo, fazendo esta confissão de pecados e pedido de perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Da parte do meu Senhor, do meu Deus, e por ordem do meu Senhor Jesus Cristo e em seu nome, como ministro da palavra, declaro que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A congregação pode sentar-se. Nós confessamos os pecados, pedimos perdão, recebemos o perdão, mas não queremos continuar no nosso caminho errado. Queremos sim saber qual é a orientação da palavra de Deus, começando com a leitura do Salmo 34, versículos 1 a 8. Nas Bíblias que temos aqui nos bancos da igreja, é na página 373 do Antigo Testamento. A leitura, como de costume, vamos fazer de forma responsiva. O pastor lê um versículo e a congregação responde com outro. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Até aqui a leitura do Salmo. Vamos louvar cantando o próximo hino. Oh
Momento das leituras bíblicas para o culto desta noite. Primeira leitura do Antigo Testamento se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 8, na página 240 das nossas Bíblias. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 1 a 8. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Ele deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Ali parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então ele orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, tal como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu novamente. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Até aqui a primeira leitura. Segunda leitura, leitura do Novo Testamento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 22, até o verso 2 do capítulo 5, página 159 do Novo Testamento. Efésios, capítulo 4, verso 22 até o verso 2 do capítulo 5. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário,
Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Até aqui a segunda leitura, nós cantamos o próximo hino. Queremos ouvir também a leitura do Santo Evangelho para este dia. Evangelho conforme João, capítulo 6, versículo 35 a 51, a página 81 do Novo Testamento de nossas Bíblias. Em reverência às palavras do Santo Evangelho, convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Evangelho São João, capítulo 6, verso 35 a 51. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vieram a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta:
que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, pois ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Assim diz o Evangelho do Senhor. Juntamente com toda a igreja cristã, nós confessamos agora a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Podeis sentar. Nós cantamos o próximo hino, preparação ao momento da mensagem, hino 213, louva ao Senhor. Senhor,
nos abençoe no meditar da sua palavra. Os textos de hoje, quero fazer algumas conexões com a data do Dia dos Pais, com a nossa vida e com o nosso Pai Celestial. O texto do Salmo, o primeiro que nós ouvimos, a gente se colocando ali como filho de Deus e lembrando em apuros que nós nos colocamos, principalmente quando crianças pequenas e dependentes, e assim como o salmista colocou, de pedir ajuda, de gritar pedindo socorro, nos momentos de aflição. Quem nunca, se colocou em alguma situação meio complicada na vida, principalmente quando criança, e aí a gente lembra de chamar a mãe, Mas como é o Dia dos Pais, então nós vamos dar uma moral para os pais hoje, certo? Então, chamamos o pai, para ajudar. E o texto do Antigo Testamento, onde o profeta que foi anunciar ao pagão, incrédulo, infiel, rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que profanaram a palavra de Deus no seu tempo, foi perseguido e ele fugiu. Ele teve depressão profunda, ao ponto de pedir pela morte. Às vezes aqui na hora da leitura não conseguimos às vezes acompanhar, mas o texto de 1 Reis que ouvimos hoje do Antigo Testamento, ali temos um filho de Deus em profundo desespero, mas quando tudo parecia perdido, o nosso Deus Pai foi e enviou um anjo que lhe deu, ele estava dormindo, o anjo acordou ele, ali tinha então pão e água, e por 2 vezes ele foi então alimentado, teve pão e água, que lhe deu forças para andar 40 dias, um alimento divino, que lhe deu forças para ir até o Monte Sinai, e ali nós podemos ver o cuidado e a proteção de um pai, o Pai Celestial, com o seu profeta, o seu filho Elias. E temos aqui uma conexão nesse texto, com o Evangelho de hoje. Tem também com o Salmo, onde tem o anjo de Deus está ao redor daqueles que o temem, cuidando. Tem uns quadros mais antigos, nas salas de alguns avós, algumas pessoas que têm ali crianças brincando num lugar meio perigoso, perto de um riacho, e ali tem um anjo cuidando. Aqui, nós que tememos a Deus, estamos aqui, deve ter a gente não consegue ver, mas com toda certeza a gente pode ter essa afirmação bíblica, que tem anjos de Deus guardando, cuidando de todos nós nesse momento. E também o texto de Reis tem a conexão com o Novo Testamento, com o Evangelho, onde Jesus diz que Ele é o pão da vida. E aí vemos o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, não provendo apenas o pão para os seus filhos, o pão que sacia a fome física, mas também o pão que dá a vida eterna, a salvação eterna, onde Jesus anuncia dizendo que Ele é o pão que dá a vida, a salvação. E assim podemos observar, a partir desses textos, como Deus, como um Pai amoroso, cuida de todos nós. E aí podemos fazer essa conexão, seja nos momentos em que somos desobedientes e nos colocamos em apuros, e aí, então naquele momento gritamos pedindo a ajuda de Deus, e Ele nos ouve
e quer nos cuidar. Ele que nos provê tudo o que precisamos para a nossa vida e sustento, assim como um pai procura cuidar e prover para os seus filhos. O nosso Deus também nos cuida como cuidou de ele, do profeta Elias. Mas não só isso, ele provê e cuida dando o próprio Filho Jesus Cristo, que é o pão da vida, que dá a salvação eterna, que perdoa os pecados. No texto do Evangelho de hoje, Jesus diz assim: pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. Um pai, olha, podem haver exceções, mas assim, são exceções. No geral, a grande maioria dos pais quer o bem do seu filho, não é? Quer ver o seu filho feliz, quer ele ver ele bem sucedido, né? Tem alguns pais, inclusive, orgulhosos com as realizações dos seus filhos. O pai quer o bem do filho, que mesmo que ele seja muito arteiro e desobediente e o entristeça, ele chama para jantar, né? A gente vem jantar, né? Quer cuidar dele, né? A vontade dos pais, das mães, é cuidar, ter o melhor para os seus filhos. O nosso Deus, como um pai amoroso, também quer o melhor para nós. E aí, diante dessa pergunta, qual que é a vontade de Deus para conosco? É esta aí. Ele quer que creiamos, tenhamos a fé em Jesus. Ele que é o pão da vida, ele que dá a salvação eterna. Biblicamente, para o cristão, não deve apenas ter a preocupação de prover todo o conforto, todo o alimento, todos os remédios, todo o carinho, todo o afeto para os seus filhos, mas também prover o pão da vida eterna, dando testemunho de fé, ensinando o caminho da palavra de Deus, o trazendo para a casa de Deus, para que ele tenha uma estreita e íntima comunhão com Jesus, para que possa ter também essa bênção da vida eterna. É importante sempre nessas ocasiões, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, trazer algo mais prático para a nossa vida, para que a gente possa viver, colocar isso no nosso dia a dia como uma rotina positiva e viver em alegria nas nossas relações familiares. O texto do apóstolo Paulo de hoje, ele nos traz excelentes orientações para a nossa convivência entre irmãos na fé, entre professores e alunos nas escolas, patrões e empregados nos seus empregos, na sociedade, com a sua vizinhança, mas especialmente dentro da família. E aqui vale para qualquer conexão e relação familiar, de amizade. Mas quero aqui então pontuar e dar essa importância para essa relação entre pai e filho. Novamente, ouvimos a leitura, abrimos a Bíblia, mas eu quero destacar, olha só o que nós ouvimos o apóstolo Paulo orientando lá em Efésios capítulo 4. Ele diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Às vezes a gente briga, né, dentro da família, às vezes dura mais de um dia. Tem pessoas que ficam guardando essas picuinhas e mágoas por toda a vida. Cortam relações. Que coisa triste isso. Deixe isso de lado.
Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Não alimentem a raiva, né? Não deem ao diabo a oportunidade para tentarem vocês. Não dá chance. Ele está só nos atiçando e nos provocando para fazermos aquilo que não é legal. E ele continua dizendo: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, né? Então, lembrando lá em casa, né, como é o tom de voz, como são as palavras que nós dirigimos ao nosso pai, ao nosso filho, à nossa filha, nas nossas relações. Usem palavras boas. Não façam com que o Espírito de Deus fique triste. Para nós cristãos, né, antes apareceu ali, um prato cheio para o diabo a gente viver em briga. Mas para o Espírito de Deus é o oposto, né? Ele quer nos orientar e não quer que fiquemos tristes. E ele diz: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Abandonem isso. Isso não é bom. Não é bom para a saúde, já é cientificamente comprovado. Quem vive assim constantemente não tem uma vida boa. É uma vida triste, pesada. Nada de gritarias, insultos, de maldade. Tem algumas partes que a gente não precisa nem explicar, elas estão bem autoexplicativas. Mas, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. A gente, na família, tem muito mais oportunidades de errar, porque a gente convive junto. Então a gente pisa toda hora na bola, fala, faz coisas que chateiam, que magoam, que entristecem uns aos outros. O perdão é essencial nessa convivência. E aí temos, né, essa relação aqui do apóstolo Paulo com o nosso Pai Celestial. Quantos pecados, quantos erros nós cometemos, quantas desobediências, mas por amor, por causa de Cristo e o seu sacrifício, Ele nos perdoa. E aí Ele diz: façam assim também. E lembrando sempre, perdão não se merece, não se compra. Perdão é uma dádiva. É a humildade de pedir perdão de um lado. Eu não vou pedir perdão para ele, né? É bem assim, a gente fica bem corajoso, bem macho, né? Precisa de humildade, sabe? Me desculpa, eu errei ali, né? E em contrapartida é uma dádiva, é uma bênção que tu alcança, imerecido. Alguém que te fez mal, você perdoar não é fácil, mas isso ajuda nas nossas relações na prática. E vocês são filhos queridos de Deus, por isso devem ser como Ele. E aqui, olha só, Dia dos Pais, nós todos temos um Pai que é o nosso Pai Celestial, que nos ama, quer o nosso bem, que nos providenciou o seu Filho Jesus, o pão da vida, nos perdoa os nossos pecados. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Olha só, essa é a chave das relações. Por que eu vou cuidar do meu pai idoso ou do meu filho doente? Por que eu vou ter paciência com aquele meu filho rebelde que não quer me ouvir? É o amor que move. Que a gente tenha paciência, persistência, cuidado. O amor é que, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, o amor de Cristo, o seu sacrifício foi ao extremo limite. Ele deu a vida por nós. E nas nossas relações de cuidados uns com os outros,
A gente corre atrás de muitas coisas, mas no final o que permanece são as pessoas. A gente viu esse exemplo nas enchentes, né? Na hora de, o que nós vamos carregar? Carrega as pessoas, o resto deixa para trás. É isso que importa. O cuidado, o amor dessas relações, ela é movida pelo amor, pelo cuidado. E ela é um sacrifício. Às vezes não é fácil, é difícil. Mas Deus nos dá força para isso. Então, essa é a vontade do nosso Pai Celestial para conosco. No cuidado que temos um para com o outro, né? Pais com os filhos, filhos com os pais, nas nossas relações. Mas a grande vontade do nosso Pai Celestial e o cuidado que Ele tem transcende, vai além desta nossa vida, que é limitada, com os dias contados. Ele quer nos dar a eternidade. Que a gente possa lembrar isso, querido Pai, né? Lembrando dos nossos filhos, para que eles também recebam essa dádiva, essa bênção. Nós, como filhos, possamos cuidar e também testemunhar nosso amor para com os nossos pais, nesse mesmo propósito. Que assim seja. Amém. Nós vamos fazer a nossa entrega das ofertas. São ofertas de gratidão por tudo que Deus já nos deu. Nós vamos trazê-las aqui à frente. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino. O mundo é teu, Senhor.
Nós vamos fazer oração. Na oração nós vamos incluir aqui um pedido bem emocionante aí, uma gratidão aí do Natan, né? Que lembra do seu pai, que já está com o papai do céu, o Ezequiel, que já faleceu, estaria de aniversário, né? Então queremos assim também incluir todos os pais, né? Os que estão presentes aqui, os que nós lembramos, que estão mais longe, né? Por exemplo, meu pai, né? O do Felipe, acho que também está longe, né? Alguns estão no céu, né? Então queremos assim agradecer e louvar a Deus por todos os pais. Também tem a dona Vera Nitz, está hospitalizada, então queremos incluir ela também na oração, e assim também incluímos todos os que estão passando por situações delicadas de saúde. Lembramos também os aniversariantes aqui da congregação desta última semana. No dia 6, a Elaine Beckenbach da Silva. Dia 7, o Marlon Pedro Heinheimer. No dia 10, o Anselmo Feilstricker. O seu Lourenço Jurandir Garcia dos Santos. O Maion Micael Bauer Bueno. No dia 11, Júlia Rosfleck e Madalena Sontag Schwarzhaupt. Vocês podem permanecer como estão sentados e nós levamos o nosso pensamento, nossas palavras a Deus em oração. Querido e bondoso Pai Celestial, nós te louvamos por todas as dádivas que o Senhor nos concede ricamente. Não merecemos, mas como um Pai amoroso, o Senhor nos provê, nos cuida, nos dá tudo o que necessitamos, inclusive, às vezes, desprezamos esse importante pão da vida que é o teu Filho Jesus, que o Senhor nos providenciou e enviou para nos dar a vida eterna. Ele possa ter um lugar na nossa vida, saciar a nossa fome e nos dar a certeza da tua graça, do teu amor, da tua companhia, principalmente nos momentos de adversidade, nos fortalecendo assim a fé. Obrigado, querido Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes. Obrigado por todos os pais, aqueles inclusive que já estão com o Papai do céu. Agradecemos por cada um deles e os abençoe ricamente nesta tarefa, nessa vocação da paternidade que não é fácil. E assim abençoe a cada família. Te pedimos em favor de todos os enlutados, conforta-os. Cuida de todos os que estão doentes. Aqui lembramos especialmente a dona Vera Nitz, mas todas as pessoas que estão doentes, inclusive se lembramos um familiar, um amigo, um colega, ou até nós mesmos, que o Senhor restaure e restabeleça a saúde de cada um. Querido Deus, te louvamos pelos dons que o Senhor concede. Um deles, de tantos dons, é o da música. E aqui temos excelentes músicos. Também temos muitos músicos na nossa congregação São Lucas. E te agradecemos por dar esse dom e ele também ser dedicado a ti, como está acontecendo no culto de hoje, como acontece em todos os cultos. E os aperfeiçoe e os abençoe nesse dom, na sua vida, junto com a sua família. Querido Deus, entregamos nossa vida em tuas mãos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Os convido a ficar em pé e juntos oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Isso fez Jesus por nós quando ofereceu a sua vida em sacrifício. Ao celebrarmos a Santa Ceia, conforme a palavra de Deus, receberemos com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor! É uma bênção participar dessa graciosa e íntima comunhão. Receberemos o perdão dos nossos pecados, o fortalecimento na fé e o crescimento no amor a Deus e ao próximo. Nós cremos, Senhor, demonstraremos esta fé em nossa vida, amando a Ti e o nosso próximo e seguindo os Teus ensinamentos. Que assim seja. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças a Deus, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar. A distribuição da Santa Ceia, nós vamos fazer como de costume, começando por este meu lado direito, sempre vindo pelo meio, voltando pela lateral e da frente para os fundos. Depois vem o outro lado, começando dos fundos para a frente. Vem pelo meio, volta pela lateral. São convidados todos os que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos nesta doutrina ou fizeram a profissão de fé e que creem que junto com o pão e o vinho recebem o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que dá o perdão dos pecados, fortalece a fé para a vida eterna. Aqueles que não são da Igreja Luterana gostariam de participar conosco no outro momento, e a gente faz isso com a orientação bíblica do apóstolo Paulo, para que não participemos da Santa Ceia para a nossa condenação. Então é um zelo, é um cuidado. Então fale com o pastor no final do culto, no outro momento, que a gente orienta como fazer isso. Enquanto nós temos esse momento, a distribuição da Santa Ceia, teremos alguns hinos para cantar. Vou precisar, eu lembrei sempre do Felipe, o Felipe já está acostumado, Depois tu pega o passador aí para passar os hinos durante a Santa Ceia. Venham porque tudo está preparado.
todos em pé, agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, por este culto onde ouvimos a Tua palavra, cantamos a Tua palavra e recebemos o pão da vida na Santa Ceia, palavra viva, o nosso Senhor Jesus, que nos dá perdão, nos dá a fé para a vida eterna e nos dá o amor para contigo e para com o nosso próximo. Abençoa, Senhor nosso Deus, a cada um. Em nome de Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Podemos sentar. Quero chamar aqui à frente todos os pais. Então, de repente que não tem que tirar essas mesinhas, pode vir, né? Quanto mais rápido vier, aí ó, Leandro já toma frente, já ajuda a tirar as mesinhas para lá. Que Deus pais assim, para que recebam a bênção de Deus. Todos os pais, quem tem filho aí tem que vir aqui na frente, ó, né? Uma coisa eu garanto, vai ganhar um bombom depois, né? Aí pois quem está no forno, se quiser vir, né, pode vir também, né? Já é papai, né? Já, muito bem. Aí a ideia também é que vocês recebam uma bênção, né? Tem um recado que eu quero deixar com vocês, que eu acho muito legal, talvez vocês já tenham visto, inclusive aqui no culto, né, que é um videozinho. Agora eu não sei se eu tenho volume ali. Não tem. Mas eu vou rapidinho aqui botar, né, que eu esqueci de conectar antes, achando que não ia precisar. E agora eu vou... Isso, se puder me dar uma licencinha aqui. Mas é bem rapidinho, que a gente já sabe onde fica os furos. Que é um videozinho de um filme cristão, que inclusive sempre oriento aí para assistir, o filme Corajosos, né? Aí lá no finzinho do filme tem então esse recorte, esse vídeo aí, dizendo o seguinte: posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas, mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela, e que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus.
Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Querido Deus, diante do teu altar aqui estão pais que receberam esse dom, essa vocação. Que o Senhor os abençoe, cuide deles, que possam também ensinar e mostrar com todo amor e carinho o nosso Senhor Jesus para os seus filhos. E que os filhos possam olhar com respeito e carinho para com seus pais, amá-los e cuidar deles. Que assim Jesus conceda. Amém. Peço para toda a congregação ficar em pé, para que todos recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Congregação pode sentar. Os pais agora podem virar para o outro lado para alguém tirar uma foto. E também, eu vou pedir para a Kátia, né, ou a Daiane que está aí depois, e a Angélica, tem uns bombons aqui, né? Para dar um bombom para cada um dos pais. Tem que juntar mais, hein, pessoal? Eu acho que tem que... Então agora, conforme vocês vão sentando, né? Então vão pegando aí um bombom, né? Pode ser aqui mesmo, aqui ó, para ninguém se perder, né? Isso, aí ó, viu? Obrigado, viu, Angélica? Enquanto isso, né? Nós vamos cantar uma canção que é a bênção irlandesa, para este momento então de culto ser encerrado.